Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 26 de abril de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Vamos começar o nosso dia a todo vapor, enchendo o nosso tanque com o nosso combustível, que é o conhecimento. Essa semana nós estamos falando sobre armadilhas. Isso mesmo, o tema dessa semana são armadilhas. Armadilhas são coisas que nos impedem de alcançar sucesso nas nossas próprias vidas. E elas estão em todos os lugares, em todos os momentos. E os objetivos dessas armadilhas é nos manter longe de uma vida de paz e prosperidade. É nos manter longe da realidade do reino de Deus para as nossas vidas. Na segunda-feira, eu fiz aqui uma introdução bem completa sobre armadilhas, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, tudo aquilo que nos impede de viver uma vida de sucesso. Ontem nós aprendemos sobre a armadilha chamada inquietação ou ansiedade e também aprendemos como vencer essa armadilha, né? Hoje nós vamos tomar conhecimento de mais uma armadilha, a armadilha do desânimo. Isso mesmo, hoje nós vamos aprender sobre a armadilha do desânimo. Nós vamos conhecer, nós vamos nos aprofundar sobre essa armadilha, mas também vamos aprender como vencer todo o desânimo que se apresenta diante das nossas vidas, tá bom? O texto bíblico de hoje, o texto referência de hoje, está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. O texto diz assim: precisamos conhecer bem os planos de Satanás para que ele não obtenha vantagem sobre nós. Na verdade, esse texto aqui foi escrito pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo está falando da igreja de Corinto e orientando literalmente os irmãos na fé, né, da sua época, obviamente, a estarem atentos às estratégias, ou melhor dizendo, às armadilhas de Satanás na vida deles, tá? Nós não podemos ignorar de jeito nenhum as estratégias que Satanás usa constantemente contra nós, tá? E essas armadilhas, elas podem surgir de forma individual como de forma coletiva, e sendo assim nós precisamos estar constantemente atentos contra todas essas armadilhas, tá? Vamos trazer esse texto aqui para a prática, vamos entender isso aqui na prática para o nosso dia a dia, tá? O desânimo é uma das principais armas, uma das principais estratégias do diabo contra as nossas vidas. Por quê? Porque o desânimo derrota as pessoas antes mesmo delas começarem a lutar. Então o desânimo, ele tem o poder de derrotar as pessoas antes mesmo que essas pessoas comecem a lutar, tá bom? Normalmente quando vem o desânimo, ou quando o desânimo aparece, ele não vem sozinho. Ele sempre vem acompanhado de insegurança, desilusão, medo, incapacidade, insuficiência, desvalorização. O desânimo, ele está fortemente associado à depressão, que é uma das doenças psicossomáticas mais comuns da nossa geração. Note aqui uma coisa muito importante e muito interessante. Ansiedade e depressão são consideradas como o mal do século XXI. Ambas as doenças, tá, psicossomáticas, são silenciosas, tá? E olha só que interessante, são doenças ainda que não têm uma compreensão total da comunidade, né? São doenças incompreendidas, tanto pela medicina quanto por quem sofre desses problemas. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, depressão e ansiedade já apontam para uma epidemia, pois ambas atingem quase 20% da população mundial e esse índice aumenta a cada ano. O mundo espiritual se aproveita, né, o maligno, o mundo espiritual, o diabo, Satanás se aproveita das nossas próprias debilidades para agir contra as nossas vidas. A Bíblia diz em João 16,33 que no mundo teremos aflições, porém tenham bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo e andando com ele nós também venceremos o mundo. Aflições, na verdade, apontam para as nossas dificuldades do dia a dia, tá? E mediante essas dificuldades, a essas aflições, são gerados sentimentos de preocupação, de inquietação, que apontam para ansiedade, desânimo e tristeza, que juntos ou juntas, né, levam à depressão. E sabendo disso, o inimigo das nossas almas, o diabo, aproveita para nos manter presos nas suas armadilhas espirituais. Vou te dar um exemplo aqui para facilitar a sua vida, tá? Ele percebe a sua inquietação
e ele te estimula a criar os seus próprios bezerros de ouro, como eu falei aqui essa semana. Ou melhor dizendo, fazer coisas que certamente vão te afastar do teu propósito. Se ele percebe o seu desânimo, ele toca na sua fé e na sua identidade. É isso mesmo. Quando o inimigo percebe o seu desânimo, ele toca na sua fé e na sua identidade. Ele traz confusão tanto para sua fé como para sua identidade. O desânimo é uma espécie de enfermidade da alma. A Bíblia diz que nós somos dotados de corpo, de alma e de espírito. Portanto, nós vivemos debaixo de duas realidades. A realidade visível, que é a realidade do mundo físico, e a realidade invisível, que é a realidade do mundo espiritual. Então, duas realidades que estão diretamente relacionadas entre si. É na realidade do mundo físico, entenda bem, é na realidade física, né, que movemos o mundo espiritual ao nosso favor. E é na realidade espiritual que nós criamos a nossa realidade aqui no mundo físico. Então, quando a sua realidade no mundo físico é marcada pelo desânimo ou tristeza, tá? Experimentar o reino de Deus se torna uma tarefa muito mais distante, muito mais difícil. E o diabo, ele se aproveita de todo o desânimo, de toda a tristeza, para quê? Para te manter ainda mais longe da realidade do reino de Deus para sua vida. Lembra o que eu sempre falo aqui? A realidade do reino de Deus é uma realidade boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Então hoje eu quero te ajudar a vencer o desânimo. Normalmente nós somos tomados por desânimo quando as coisas não acontecem nas nossas vidas. Sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, as coisas não acontecem em nós, a nossa natureza humana tende a desanimar. Então vencer o desânimo, é claro que não é uma tarefa fácil, mas a Bíblia nos dá recursos espirituais para lutarmos contra o desânimo, tá bom? Então, para a gente vencer o desânimo, primeiramente a gente precisa lutar com a inteligência, a gente precisa ter inteligência, equilibrar a fé com a inteligência, e nós temos recursos espirituais para lutar e vencer, tá? A Bíblia, ou melhor dizendo, através da Bíblia, nós vamos aprender aqui alguns recursos espirituais, tá? Para você lutar e vencer o desânimo, tá bom? O primeiro recurso de 3 recursos, tá? Para a gente vencer o desânimo, tá? É o recurso de você aprender a lutar. Você precisa lutar contra o desânimo, isso mesmo, tá? Então, o primeiro recurso para você vencer o desânimo na sua vida é lutando contra ele. Eu vou compartilhar com vocês 3 recursos, 3 chaves para vencer o desânimo, tá bom? Uma chave hoje, porque esse assunto é um assunto bastante complexo, cheio de informações, e eu não vou conseguir em 15 minutos trazer toda a importância desse tema aqui, todas as informações desse tema para você, mas hoje eu vou compartilhar aqui o primeiro recurso para você vencer o desânimo, e amanhã, a parte 2 dessa ministração, eu vou compartilhar mais 2 recursos, tá bom? Então, o primeiro recurso para você vencer todo e qualquer desânimo na tua vida é lutando contra o desânimo. Isso mesmo, você precisa lutar. Como eu disse no início da mensagem, o desânimo é uma das principais armas, uma das principais armadilhas, estratégias do diabo, tá? Porque o desânimo derrota as pessoas antes mesmo delas começarem a lutar. Ou seja, as pessoas nem lutam e já se sentem derrotadas. Então, a única maneira que nós temos para vencer o desânimo é lutando contra ele, lutando contra o desânimo. Então coloca uma coisa na sua cabeça em nome de Jesus: ninguém pode ser derrotado antes mesmo de lutar. Ninguém pode ser derrotado antes mesmo de lutar, ok? Entenda isso. A primeira coisa que você precisa entender hoje: você não pode ser derrotado se você não lutar. Não existe essa possibilidade. Quando a gente começa a lutar, nós começamos a enxergar as possibilidades que temos para vencer. Ou seja, é mais ou menos assim. Talvez você esteja preso nas suas impossibilidades e isso esteja te trazendo muito desânimo. E aí você tem 2 opções, tá bom? De lutar e ser surpreendido com as possibilidades que você tem para vencer, ou de ficar parado e ser derrotado sem mesmo lutar. A Bíblia narra uma história muito interessante sobre esse assunto. Tá lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 11, que diz assim, ó: ao ouvirem as palavras do gigante filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Vamos entender esse texto aqui, ó. Em uma batalha entre os filisteus e os hebreus, surge ali um desafio, uma luta corporal, tá? Até a morte entre 2 homens, um homem de cada nação, um soldado de cada nação. O objetivo dessa luta era 1 a 1, tá? E a ideia era evitar uma batalha ainda mais sangrenta. Então, evitando a morte de muitos homens, de muitos guerreiros, a nação vencedora tomaria por escravo a nação perdedora, tá? Então,
tomados por um medo, né? Porque nenhum guerreiro hebreu se prontificou a lutar contra o gigante filisteu, conhecido como Golias. Aquela situação foi perdurando ao passar de dias e dias, e Golias descia todos os dias no vale para desafiar os hebreus. Essa situação desencadeou um desânimo generalizado no meio do povo, e aí surge um inimigo além de Golias. O inimigo físico, surge também um inimigo emocional que representava o desânimo. Então o desânimo foi representado ali numa forma de inimigo. Então já tinha um inimigo físico, Golias, aí surge um inimigo emocional que acaba ganhando muita expressão e também se torna um inimigo espiritual, colocando muito medo e desanimando os homens ali do exército do rei Saul. Aí no verso 32 surge um menino, um pastorzinho de ovelhas, que aparece do nada dizendo assim, ó, Saul, não desanima não, tá bom? Porque eu vou lutar contra esse gigante. Eu vou lutar contra esse gigante, tá bom? Não desanima por causa dele, não. O que Davi estava dizendo é o seguinte, ó, não desanimem. Se nós lutarmos, teremos a possibilidade da vitória. Mas se a gente não lutar, nós vamos ficar presos nessa situação até que sejamos derrotados sem mesmo entrarmos na luta. Ou seja, vamos ser derrotados sem lutar. Agora, para vencer, precisa se posicionar. Tem que lutar. Quando você começa a lutar, você é surpreendido com a possibilidade que você tem para vencer. Você entendeu isso aqui? Quando você começa a lutar, existe a possibilidade da vitória. Se você não lutar, se você temer... Imagina só, se nenhum guerreiro do exército de Saul, nenhum, lutasse contra Golias. Eles teriam perdido uma batalha com medo, com desânimo, não ia conseguir ir para cima, não ia conseguir vencer, porque o desânimo acabou tomando conta. E como eu disse, o desânimo, ele acaba se tornando ali literalmente um inimigo emocional. Isso vai crescendo, se torna também um inimigo espiritual. A pessoa fica parada, travada, não consegue se desenvolver, não consegue vencer de jeito nenhum. Então aparece ali um menino, um simples menino. Na verdade, Davi, ele vence a batalha contra Golias, e ele não vence com poder físico, porque ele não tinha poder para isso, né? Davi era um menino pequeno, desprovido de força, mas que tinha inteligência, né? Na verdade, Davi, ele vence a batalha contra o gigante filisteu aqui, ó, no campo da mente, conforme diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, onde o apóstolo Paulo disse que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Ou seja, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar. Talvez o desânimo tenha tomado conta da sua vida. Talvez o desânimo tenha tomado conta da tua casa, porque você olha para a realidade, né, do seu presente e você não consegue enxergar mais uma luz no fim do túnel. Talvez você não consiga mais enxergar as possibilidades mais adiante. Mas você precisa entender que tudo que você está plantando hoje, você vai colher amanhã. Então, o primeiro recurso, a primeira chave para você vencer o desânimo é lutando contra ele. Não adianta ficar preso, estagnado, parado, jogado numa cama, deitado num sofá, chorando, reclamando da vida. Você não vai vencer as suas lutas diárias. Você não vai vencer. Ah, mas o meu emprego não está do jeito que eu queria. Se você se manter desanimado, vai ficar pior. Ah, mas meu casamento não está do jeito que eu gostaria. Se você se manter desanimado, vai ficar muito pior. Então você vai precisar aprender a lutar. Lutar contra o desânimo. Desanimou, você tem a opção de ficar ali escravizado, preso no desânimo, tá? Olhar para isso e falar assim, bom, o desânimo bateu, chegou a hora de eu lutar contra ele, de eu vencer, eu não vou aceitar ficar preso no desânimo, tá? Você precisa lutar em nome de Jesus. Pega essa chave. Lute contra o desânimo. Desânimo é um processo natural. Todos nós, seres humanos, em algum momento das nossas vidas, somos sim tomados pelo desânimo. Mas o que a gente não pode é parar, é deixar de lutar. Então você precisa entender, ó, não tem fórmula mágica. Para você vencer o desânimo, para você vencer a armadilha chamada desânimo, você precisa lutar, você precisa ir para cima, você precisa acreditar, você não pode temer. Ah, mas tudo diz que não. Davi, ó, tudo dizia contra Davi. A Bíblia diz que Davi vai vestir a armadura de Saul, não cabia nele. Aí Saul olha e fala assim, poxa, se a armadura não cabe nesse menino, como é que ele vai vencer? Davi, no campo da mente, já tinha vencido a batalha. No campo das emoções, Davi já sabia. Por quê? Porque Davi tinha Deus com ele, então tudo que ele precisava, ele tinha Deus, ele tinha fé, ele tinha inteligência. Com a inteligência, ele lutou contra o desânimo, ele colocou coragem. E depois que Davi vence o gigante filisteu, ele encoraja todos os outros soldados, né, de Saul a perseguirem o exército filisteu e também vencê-los. Por quê? O desânimo, né, deu lugar à coragem. O desânimo deu lugar ali a uma coragem exponencial através de Davi, tá? Então, ó, entenda bem. O desânimo só vai te vencer se você não lutar.
Eu vou repetir, o desânimo só vai te vencer se você não lutar, mas você vai lutar, eu quero profetizar. Você vai lutar em nome de Jesus e vai vencer todo e qualquer desânimo que se levanta contra a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Hoje você aprendeu a primeira chave, o primeiro recurso para vencer todo e qualquer desânimo que se apresenta diante de você. Você precisa lutar contra o desânimo. Agora, vamos agitar as redes sociais. Eu quero que você, por favor, tire um print da tela e escreva assim: eu vou lutar e vencer o desânimo. Isso mesmo, eu vou repetir. Eu vou lutar e vencer o desânimo. E eu te espero hoje à noite na Evo, tá? Para nossa série Fé e Inteligência. Não fique de fora, hoje às 20 horas, na Avenida Eliseu de Almeida, número 985. Que Deus te abençoe, eu te desejo saúde, paz e prosperidade.